Olá, meus amigos. Estou aqui de novo para tratar daquele mesmo assunto num vídeo que eu acabei de postar aqui. É sobre a leitura da Bíblia. Eu pretendo fazer isso porque a, as religiões do mundo, não importa qual religião você pertence, elas não incentivam a leitura da Bíblia. Isso daí ocasiona no que? Na sua descrença. Né? Você passa a não acreditar na Bíblia, você não acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus. E, consequentemente, com o tempo você passa a nem acreditar em Deus. Né? Mas não pode ser assim. Né? Deus é um fato, ele existe. E nós temos que crer nele. Aliás, uma parte inerente do ser humano, que nos diferencia dos animais, além da inteligência, é a crença. Né? Nós temos que crer numa força superior. Isso é inerente ao ser humano. Então, consequentemente, quando o homem não acredita em Deus, ou ele tem dúvidas, ele não conhece, não procura saber, ele passa a acreditar em outro homem. Né? O que vai causar a sua desgraça, porque o que é um ser humano para ser, assim, para estar acima de outro ser humano? Nenhuma. É como se você colocasse uma formiga para ser líder de outra formiga. Nós todos somos iguais. Então, como nós não temos o poder de nos guiar, a gente depende de ser guiado por Deus. Portanto, a nossa vida, ela tem que ser assim vivida não da maneira como a gente quer, mas da maneira como Ele, o nosso Criador, quer. E para isso, Ele nos forneceu a Bíblia. Né? Temos aqui a Bíblia. A Bíblia, toda ela é útil para a gente. Ele não ia deixar a gente sem essa comunicação. Né? Então aqui, antes da gente começar a ler a Bíblia assim, propriamente dita, porque pode parecer que é difícil, mas não é. A Bíblia ela é um livro, como um outro qualquer, e ela é um livro de instruções para a gente. Ela não é difícil. Então vamos fazer aqui uma pequena introdução antes de lermos. Por exemplo, o que a Bíblia vai dizer para a gente? Né? Coisas que os seres humanos não conseguem dizer. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer quem é Deus. Nós vamos chegar num texto chamado Salmo 83, 18, que diz assim, ó, que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Perceberam o nome? Eu falei o nome de Deus e a maioria das pessoas já associa com as testemunhas de Jeová, e só. Mas não é. Pensa bem, você consegue viver sem colocar nomes nas coisas? Não. Nomear as coisas é uma parte tão intrínseca do ser humano que a gente não conseguiria viver sem colocar nome nas coisas. Né? Tudo tem que ter um nome para que seja diferenciado. Seria o Criador disso tudo sem nome? Ou então ele preferiu ser chamado por um título, que é Senhor? E Senhor, todo mundo pode ser chamado de Senhor. Eu sou chamado de Senhor pelas pessoas mais jovens. Então, Senhor não é nome. Senhor é título. O nome pessoal dele é Jeová. E ele identificou esse nome na Bíblia. Em mais de 7.000 vezes na Bíblia. Algumas traduções bíblicas, elas retiraram esse nome, né? E eu vou mostrar isso direitinho.
para substituir por senhor, né? Isso é um desrespeito, né? Mas as religiões elas são assim mesmo. Um outro texto na Bíblia que fala sobre quem é Deus, está lá, é o Salmo 100, versículo 3, que diz assim: saibam que Jeová é Deus, foi Ele quem nos fez, e nós pertencemos a Ele. Pensa bem, se você tem um animalzinho de estimação, ele te pertence, não é verdade? Não é você que pertence a ele, é ele que te pertence. Agora vamos aprofundar mais. Por exemplo, você tem um funcionário na sua casa, um empregado ou uma empregada na sua casa. Você vai querer que ela trabalhe do jeito que ela quer na sua casa ou do jeito que você quer? Do mesmo modo acontece conosco e Deus, certo? Nós pertencemos a Deus. Então, nós temos que viver conforme Ele quer que a gente viva, não como a gente quer. Um outro texto na Bíblia é Isaías 42, 8, que ali está o nome dele. Em outras traduções bíblicas está substituído por Senhor. Mas na versão do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, esse nome foi restabelecido, né? Retirado de pergaminhos antigos, né? Aquele tetragrama que eu vou explicar direitinho no decorrer dos vídeos. Isaías 42, 8 diz assim: eu sou Jeová, esse é o meu nome, não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor à imagem esculpida. Isaías 42, 8. Procura lá na sua Bíblia. Talvez o nome Jeová vai estar substituído lá por Senhor, ou então Deus, né? Mas não é. Deus, qualquer um pode ser Deus, basta ser adorado. Né? E qualquer um pode ser Senhor, basta ser mais velho. Mas não. Jeová tem um nome próprio, assim como todos nós temos. Veja um outro texto bíblico que vai responder quem é Deus. A Bíblia responderá para a gente. Não eu responderá. Eu também vou aprender. Mas a Bíblia vai nos dizer. O próprio Deus vai nos dizer. O Deus cujo nome é Jeová. Romanos 10, 13. Olha lá. Todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Tá, o nome de Jeová. Outro texto bíblico. Hebreus 3, 4. Olha lá. Naturalmente, toda casa é construída por alguém. Mas quem construiu todas as coisas foi Deus. Isso daqui, ele mata aquela teoria aquela teoria folclórica da evolução, né? Onde é que já se viu acreditar que tudo que nós estamos vendo aqui se desenvolveu do aparecimento de uma célula, que depois foi se reproduzindo em animais, plantas, e depois chegou ao ser humano tudo sozinho, sem orientação alguma. Isso é o mesmo que acreditar que uma criança pode aprender a falar um idioma sem nunca ter ouvido o idioma, né? A Bíblia vai nos responder quem é Deus, também como podemos conhecer a Deus, né? Como podemos conhecer a Deus? A própria Bíblia responde lá. Josué 1, 8. Olha lá. Que diz sobre a Bíblia. Este livro da lei deve estar sempre em seus lábios. Leia-o em voz baixa, dia e noite, para obedecer cuidadosamente a tudo o que está escrito nele. Assim, seu caminho será bem-sucedido e você agirá sabiamente.
Isso aqui é sobre a Bíblia, né? Um outro texto também que fala sobre como podemos conhecer a Deus, que é através da Bíblia, conforme vimos em Josué 8, é Neemias, capítulo 8, versículo 8, que diz assim, ó: liam em voz alta o livro, a lei do verdadeiro Deus, explicando-a claramente, claramente, e não através de interpretações, viu? Explicando-a claramente e dando o sentido dela. Assim, ajudavam o povo a entender o que estava sendo lido. Neemias. Outro texto também, Salmo 1, do 1 ao 3, que diz assim: feliz o homem que não anda segundo o conselho dos maus, mas seu prazer está na lei de Jeová. E ele lê a sua lei, a Bíblia, em voz baixa dia e noite. Tudo o que ele fizer será bem sucedido. Você percebeu, Ana? Esse texto ele corroborou o que estava escrito lá em Josué 1:8. Outro texto bíblico que fala sobre ser a Bíblia o único modo de se conhecer a Deus. Ó. Atos 8, 30, 31. Felipe correu ao lado do carro e ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías em voz alta. Perguntou então: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: na verdade, como posso entender a menos que alguém me oriente? Ou seja, para se ler a Bíblia, não é a pessoa chegar lá, eu vou ler a Bíblia aqui, e daí eu sozinho vou entender. Não, não é assim. Com Deus está a fonte da vida. Então, se você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia e estudar. Não, ler você pode ler, mas você só vai poder entender a Bíblia se for pelo canal que o próprio Deus ofereceu à humanidade, que tem a ver com o seu Filho, Jesus Cristo, que veio aqui e morreu, se sacrificou como uma ovelha para nos salvar. É através dele e da sua organização visível na Terra que a gente consegue entender a Bíblia. O próprio Jesus disse, né? Depois nós vamos chegar lá no texto onde ele diz assim, ó: ninguém vai ao Pai senão por mim. Certo? Então você não consegue chegar ao Pai por conta própria. Tem que ser através de Jesus Cristo. Mas nós vamos chegar lá. Viu? Veja só um outro texto aqui, ó, de como podemos conhecer a Deus através das Escrituras. Ó, Romanos 1:20. As suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas vistas, por meio das coisas feitas. Você consegue ver Deus nas coisas? Tem aí. Se você desenvolver uma fé muito forte em Deus, você vai vê-lo em tudo, certo? Por exemplo, até em você mesmo, você vai ver. Pô, poderia eu ter me desenvolvido sozinho, como diz a teoria da evolução, a ponto de gostar de uma maçã? Pô, como que se desenvolveu o meu gosto no meu cérebro? Né? Como que a maçã, para se desenvolver sozinha, como diz a teoria da evolução, se desenvolveu sozinha a ponto de se combinar direitinho com o meu paladar sobre ela? Será que as coisas se desenvolveram sozinhas, sem orientação alguma, para se combinarem entre si, tudo por meio do acaso? Isso lhe parece lógico? De maneira nenhuma. Teve que haver uma inteligência por trás disso. E essa inteligência é Deus. Né?
é o Criador. Tanto é que ninguém consegue fazer o que ele fez. Ninguém consegue criar um ecossistema, assim, por menor que seja, por mais simples que seja. Ninguém consegue criar uma coisa ordeiramente do nada, sabe? Ou a partir de uma célula, para depois ela se desenvolver sozinha. Nem com a sua orientação inteligente você consegue fazer isso. Quanto mais tudo isso ter aparecido sem uma orientação inteligente, né? Olha só, veja outro texto aqui. 1 Timóteo 4,15. Medite nestas coisas, na Bíblia, viu? Concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. O progresso espiritual, viu? Não pode confundir isso daqui, conforme os pastores evangélicos fazem, com riqueza material, viu? Porque as pessoas, elas por terem uma descrença tal em Deus, que tudo para elas quer dizer dinheiro. Quer dizer, progresso é você se dar bem na vida. E bem sucedido é você conseguir mais dinheiro. Não é nada disso, viu? Espiritual é a sua crença em Deus. É a sua relação com Deus. Um outro texto também. Tiago 1,5. Se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus, através da oração. Pois ele dá a todos generosamente, sem censurar, e ela lhe será dada. Ou seja, a oração. Se Deus existe, e foi Ele que nos fez, Ele sabe tudo que a gente precisa. Mas tudo que a gente precisa como? Você vai pedir para Ele, por exemplo, eu quero ganhar na loteria. Não, você não vai pedir isso. Isso não está de acordo com o propósito dele. E qual é o propósito de Deus? É o que nós vamos ver durante a leitura da Bíblia. Quando Deus criou a Terra, Ele criou a Terra como um paraíso. E esse paraíso, ele se perdeu por uma questão que nós vamos ver no outro vídeo que eu vou postar depois. Mas se ele pretendeu que a Terra fosse um paraíso, será que se perdeu, então eu vou deixar para lá, a Terra que se dane? Não. A Terra ela vai voltar a ser um paraíso. Ele pretendeu fazer isso. E ele vai fazer isso. A Bíblia, ela fala disso. A mensagem da Bíblia é essa, é a restauração do paraíso. Entendeu? Então, por hora é só. A partir do próximo vídeo eu vou falar mais detalhes. Antes de começar a ler a Bíblia propriamente dita. Por exemplo, quem escreveu a Bíblia, né? Todo mundo vai dizer, foram homens. Mas vamos supor, você dita uma carta a um secretário seu. Fala assim, você pede para algum... Se você for chefe de algum escritório, você pede para algum escriturário seu escrever uma carta. Quem que está escrevendo a carta? O secretário. Mas quem que é o autor da carta? É você. É você que ditou a carta. A responsabilidade é sua. Portanto, a Bíblia ela não é de homens. Ela é de Deus, apesar de ter sido escrita por homens. Deus achou por bem usar homens para escrever a sua palavra. Por que ele fez isso, a gente vai saber também. A Bíblia é cientificamente exata. Nós vamos ver que a ciência, quanto mais a ciência evolui, ela vai corroborando o que a Bíblia diz. E, finalmente, qual é a mensagem da Bíblia? A Bíblia inteira tem uma mensagem para nós, que eu já disse. É a restauração do paraíso e da vida eterna que ele pretendeu para a gente. Você tem um filho. Você gostaria que o seu filho morresse antes de você? Não. Deus é eterno. Será que ele criou a gente para viver um certo tempo e morrer?
Ou então, como as religiões dizem, a morte é uma passagem. Não. Por que Deus iria nos colocar aqui na Terra para que a gente morresse para depois ir para um outro lugar? Para um céu, por exemplo. Ou pior ainda, para um inferno, para sofrer eternamente. Qual pai que gostaria que isso acontecesse? Você prepararia o seu filho para entrar numa escola assim, vamos supor, você quer que o seu filho seja engenheiro. Então você, ao invés de ensinar engenharia para ele, você vai ensinar línguas para ele. Eu vou ensinar línguas para ele para depois ele ser engenheiro. É a mesma coisa. Aqui na Terra não é uma preparação para o céu. Sabe? Assim como o céu não tem nada a ver com a Terra, o céu é um mundo muito diferente. Assim também somos nós. Nós somos feitos para viver aqui na Terra. Lembra do exemplo da maçã? Então tem maçã no céu? Então a gente gosta de maçã. Então só aqui que a gente vai encontrar maçã e outras coisas, né? Coisas a gente gosta de viver aqui na Terra. Não no céu, onde a gente não sabe, é um mundo espiritual. Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, até o próximo vídeo.